Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um podcast e hoje falar sobre um assunto que está pertinente, está rodando aí nas redes sociais, sobre acesso facial, biometria facial ou controle de acesso facial. Para que serve, onde se aplica, e eu trouxe aqui um time incrível para esclarecer todas as suas dúvidas. Então fique com a gente até o final, que a gente vai falar tanto da parte técnica, né, como é que funciona, como é que é essa tecnologia, e também da parte usual, né? Como que o usuário faz para chegar, para fazer seu cadastro, como que fica o armazenamento das imagens, questão sobre LGPD também. Então eu trouxe um time aqui como o Rafael, que é um síndico profissional, que atende vários condomínios aqui, o Pablo, nosso analista de controle de acesso, e a Agatha, que é de software também lá da Servit, vai esclarecer também todas as suas dúvidas. Agora, para começar, eu quero falar com o Pablo aqui, mas antes de começar com o Pablo, eu quero voltar um pouquinho atrás, né? Como que era o controle de acesso antes de ter o facial? Antes a gente tinha aquele acesso por senhas, né? Que eu vou lá, digitava minha senha, era rápido também, tranquilo, mas tinha aquela falta de segurança que eu poderia compartilhar minha senha com o Rafael, com o Pablo, e lá no cadastro, por mais que tenha um gerenciamento do usuário, ou antigamente nem tinha, né? Sabia que foi o Márcio que acessou, mas foi o Pablo que acessou, passei a senha para ele. Depois a gente evoluiu para tags, né? Tags de frequência 3,56 MHz ou 157 MHz, mas daí tinha aquele fato também de perder a tag ou furtarem a tag, tinha mais um empecilho aí também. Aí deu um salto da tecnologia, a gente veio com a biometria digital. Biometria digital hoje até usada hoje em dia também, mas tinha suas dificuldades, né? Às vezes dependendo do tipo de trabalho que o usuário trabalhava, né? Do que ele fazia, às vezes a biometria não funcionava, tinha um problema de cadastro, tinha essa dificuldade aí. Aí chegou o reconhecimento facial. Reconhecimento facial veio para trazer mais agilidade, mas também segurança. E eu quero falar com vocês, falar com o Pablo aqui. Qual foi a principal dificuldade que o controle de acesso facial conseguiu superar com as dores dos clientes, com as dores dos usuários, para trazer na hora do acesso? Perfeito, Márcio. Acho que tem um dado bem interessante para a gente poder falar sobre isso, é que 75% dos incidentes num cenário de condomínio acontecem dentro de uma portaria. Os cenários que você descreveu de senha, de chave, de tag, eles têm um tempo hábil até o morador poder adentrar a sua casa. E nesse cenário ele acaba ficando exposto. Então eu acredito que o facial, o que ele trouxe de benefício, né, a dor que ele sanou, é o tempo que o morador fica exposto a qualquer tipo de meliante, incidente que pode acontecer. Assim ele passa, o tempo de reconhecimento é até de 2 segundos até 4 segundos, ou seja, muito agilizado, ele pode adentrar a sua casa na maior segurança e comodidade possível. Até em conjunto, né, do facial com outros tipos de dispositivos, como automatizadores de porta, eu tenho a facilidade também de ter a segurança e a rapidez do acesso. E também, se eu estou chegando cheio de sacolas também, lá já pega e já entra, é mais seguro também. E em condomínios, né, Rafael, a gente utiliza também muito eclusas, né, que traz essa segurança para o usuário. Essa questão da tecnologia, da eclusa, da facial, e a tentativa de cada vez minimizar mais os problemas, isso requer também uma adaptação dos usuários, né, moradores, principalmente os mais idosos. Enfim, hoje em dia os condomínios que estão sendo entregues pelas construtoras, pelas incorporadoras, têm cada vez trazido mais tecnologia. E muita gente não sabe nem utilizar de uma maneira correta, ou não sabe exatamente esse mundo virtual, esse mundo da tecnologia ainda como funciona bem. Então requer uma educação, requer um treinamento, uma consideração, mas o principal é realmente informar, né? Como vocês já iniciaram falando, é informar que tudo isso é em benefício de uma segurança, né? Muita gente quer comodidade e segurança, mas o principal realmente para condomínios, para esse acesso, principalmente de moradores, é a segurança, o tempo mais reduzido possível de uma espera do lado de fora, de um acesso, enfim. Então a tecnologia já existe e realmente precisa a adaptação de muitas pessoas, muitos moradores, muitos usuários ainda a se adaptar. Mas ela veio para ficar, e aí as pessoas que conhecem, começam a utilizar, já não querem mais
não querem mais mudar e nem voltar atrás, né? Isso aí. Eu acho muito legal que ele falou o gancho sobre a comodidade versus segurança, né? Os cenários que o Márcio descreveu era um cenário que existia uma segurança, né? Apesar de ter essas formas de burlar, como a senha, que você pode passar para alguém, ou a tag que você pode perder, era seguro, mas era pouco cômodo. Então o facial ele ainda consegue ter a sinergia entre comodidade e segurança, né? E até por uma questão, assim, só um gancho, essa questão da comodidade, né? Que agora vindo a tecnologia, as pessoas conhecendo e se adaptando e gostando, eu até comentei anteriormente aqui que a gente até tem condôminos hoje que até questionam por que precisam apertar 1 ou 2 botões. Porque já estão acostumados com a facial, a questão de estar segurando bolsa, sacola na mão e não precisar mais chave, tag, dedo, enfim. Então essa comodidade vem e estão conseguindo aliar a tecnologia com comodidade e as pessoas não querem mais outra coisa, né? Exatamente. Então, o facial conseguiu quebrar, né, essa segurança, né, essa falta de segurança, ou essa falsa segurança que a gente tinha antes com senhas, né, e com tags. Por mais, não, tem uma tag criptografada, uma senha que é só a minha, mas o facial traz essa facilidade, essa segurança e agilidade também. Eu quero falar com a Agatha, que é especialista em software da Savent, que por trás, né, da face, por trás dessa facilidade e rapidez, tem uma tecnologia, né, Agatha? Como é que funciona? Como é que o facial captura a imagem, reconhece a pessoa e vai liberar o acesso? Que é um processo extremamente rápido, 0,2 segundos ali, em menos de meio segundo, o usuário cadastrado já está dentro do ambiente seguro. Como é que funciona essa captura, essa tecnologia, Agatha? Certo. Existem 2 cenários principais para esse funcionamento num condomínio. Um cenário é o que a gente chama de standalone. Então, eu tenho o equipamento naquele condomínio e ele faz o gerenciamento das faces e autoriza as entradas numa questão onde não tem um software por trás. Então, nesse cenário, eu não tenho ninguém gerenciando, não tenho uma plataforma, uma tecnologia adicional naquele condomínio. E existe um cenário onde eu tenho o equipamento conectado numa plataforma de software. Então, esse software ele faz o papel de gerenciamento. Ele utiliza esse dispositivo para ser um periférico e fazer a parte física da coisa, de abrir as portas, de fato fazer a conexão física, mas ele faz essa gestão. Nesse cenário onde a gente tem um software e um dispositivo lá no condomínio para fazer abertura de portas, a gente tem essa comunicação entre as tecnologias. Um deles está capturando essa face, e aí para poder fazer essa identificação, existe uma série de medidas que são feitas no rosto da pessoa, por exemplo. Então, cada pessoa ela é diagnosticada, ela é entendida por uma série de medidas entre os olhos, nariz, profundidade do rosto, queixo. E tudo isso, ele é transportado para o software que vai fazer essa validação. Eu reconheço essas medidas, eu reconheço essa pessoa? Se sim, ele deixa essa pessoa entrar. Se ele não identifica aquilo como algo que já existe na base de dados e que foi cadastrado anteriormente, ele diz que não e aí nega a entrada do morador, por exemplo, ou do visitante. Bacana, a gente vai se aprofundar um pouco mais daqui a pouco, né, nessa tecnologia e também, principalmente armazenamento de dados, né? Mas eu quero perguntar pro Pablo também, que o facial, os nossos faciais, eles possuem 2 câmeras, né? São duas câmeras diferentes que também trazem essa leitura diferenciada, né? Como é que funciona, Pablo, essas câmeras dos faciais associadas ao software que a Agatha falou, mas tem a tecnologia ali do facial também? Perfeito. Os parceiros de software, eles são nossos parceiros de negócio e, de fato, tem uma tecnologia tanto embarcada da parte deles, quanto o nosso próprio hardware, né? Essa dupla câmera que você citou, ela faz uma identificação se a pessoa é uma pessoa real, através da profundidade, traços da face, ela consegue identificar que não é uma foto de um terceiro. Sabe aquele sistema que você falou de burlar? Em caso da tag, eu empresto a tag para alguém, eu passo minha senha, não daria para colocar a sua foto, Márcio, na frente do facial para eu poder entrar como se eu fosse o Márcio. Isso faz a diferenciação para garantir que a pessoa está lá de forma presente e ela é ela mesma. Legal. Então as câmeras funcionam com uma visão de perspectiva, como fosse o olho humano mesmo, como né? Se fosse o olho humano. Elas enxergam com profundidade o movimento também. Então se eu chegar com uma foto ali estática também, ela não vai conseguir fazer a leitura ali, não vai reconhecer como um rosto humano mesmo, né? Foto estática, vídeo, até uma impressão 3D da sua face, a gente já testou internamente para ver se passava e não passa. Precisa ter um senso de luminosidade, tudo que o rosto humano tem, ela consegue captar. Legal. Outra coisa que vale falar também, na hora de fazer um cadastro, a gente tem os 2 sistemas, né, que a Agatha falou, standalone, que todas as imagens ficam armazenadas no dispositivo. Vale lembrar que, por mais que o dispositivo seja da Intelbras, a Intelbras não fica com as imagens, né? Não. As imagens ficam
dentro do dispositivo. Tem um algoritmo ali que prende a imagem dentro do dispositivo. E quando utiliza software, de acordo com a LGPD, né, a gente pode coletar os dados, mas não pode compartilhar os dados, né? Então, lá na Savent, Agatha, como é que é gerenciado esses dados? Como é que é feito esse armazenamento de dados e autorização, né? Quem que tem autorização? É tudo criptografado? Como é que é essa tecnologia? Certo. A gente tem 2 cenários pensando em software, que são 2 formas de utilizar as plataformas. Um cenário é o cenário que a gente chama de on-premise, que é quando o cliente ele é dono do servidor. Então, nesse caso, o banco de dados está em loco, o cliente é dono daquele servidor e, portanto, só ele tem acesso à base de dados. E existe o cenário SaaS, onde a Savent ela é fornecedora da tecnologia, inclusive da infraestrutura, e o banco de dados está sob nossa responsabilidade. Em ambos os cenários, as plataformas são adequadas à LGPD, o que significa que o usuário final ele dá um aceite, um consentimento nos termos de uso daquela plataforma. E ele tem, então, a partir daquele momento, consciência de que a foto dele, por exemplo, que são os dados que a gente está comentando, estão sendo utilizados, inclusive dados cadastrais, para aquela finalidade. Então, tanto a Savent no cenário SaaS, quanto o cliente da Savent, que é dono daquele servidor, ele não é autorizado a utilizar esses dados de forma nenhuma para desviar da finalidade que está no termo de consentimento. Então, embora esses dados estejam disponíveis lá para o nosso cliente ou disponíveis na plataforma SaaS, eles não são replicados, não são utilizados, não são repassados como mailing comercial ou qualquer coisa desse tipo. Além disso, tem também toda a questão da proteção de infraestrutura de rede, criptografia. Então, o software ele tem uma camada de segurança bastante grande e tem também features que vão proteger esse dado, como perfis de acesso. Então, quem tem acesso às informações dentro do software tem um perfil de acesso que permite que tenha acesso. Então, a pessoa precisa ter uma credencial, usuário e senha, muitas vezes até a autenticação do próprio dispositivo, como a facial do computador, a impressão digital do computador, do celular. Então, não é qualquer pessoa que tem acesso a essa base de dados. Ela precisa ser dona dessa base de dados, ter o perfil de acesso que concede essa permissão e ainda por cima transpassar todas as camadas de segurança de criptografia, VPN, por aí vai, né? Bacana. E, Pablo, não só as camadas do software, né? Tem as camadas de segurança do dispositivo também. Exatamente, né? Eu ia até complementar a fala da Águeda, a LGPD, ela não proíbe que a gente faça a gestão dos dados sensíveis, mas sim que ele seja usado pela finalidade que ele foi concebido. Então, quando alguma pessoa liga o facial pela primeira vez, ela recebe um alerta de LGPD, para que ela saiba que ela está tratando dados sensíveis, mesmo que a Intelbras não tenha a gestão deles. Então, hoje, quando as fotos ficam no nosso dispositivo no modo standalone, ou ficam no software, caso ele seja removido da parede, um cenário onde ele foi removido da parede e a pessoa quer usar aquele banco de dados ou aquelas informações que estão no meu dispositivo. A gente tem diversos protocolos de segurança para que ele não possa acessar. Apenas a pessoa autorizada, ou por perfil de acesso, ou por fazer a configuração e prestar um serviço mediante a LGPD, para poder acessar o banco de dados ou imagens, enfim. O próprio dispositivo, né, Pablo, quando você liga ele pela primeira vez, ele já pede para você colocar uma senha forte ali, exatamente, um usuário e um e-mail, né? Exatamente. Fora o alarme de arrombamento que ele possui, caso ele seja arrancado da parede, e diversos outros protocolos que garantem que o banco de dados dele, se ele estiver usando no modo standalone, fique no dispositivo e não possa ser acessado por um terceiro. O cara não vai chegar com um pendrive ali, espetar ali e puxar os dados, não tem como fazer isso se não tiver um acesso permitido. Exatamente. Bacana. E pensando nessa forma de acessos, né, que a gente está vendo de criptografia de dados, captura de imagem, tem uma pergunta que eu acho que o próprio quem está nos assistindo vai se perguntar também, é de similaridade, né? Pessoas gêmeas fazer um acesso. No condomínio tem muitos gêmeos, né, Rafael? Já aconteceu casos de irmãos gêmeos conseguirem acessar com a imagem cadastrada do seu irmão, da sua irmã. Isso já em alguns casos já presenciei acontecer. Bacana. E gêmeos idênticos, né? Como é que a gente consegue, Pablo, trazer uma solução para isso? Que ele vai reconhecer, é a mesma pessoa praticamente, né? Já está na perspectiva de humano também, não é uma imagem estática, é uma pessoa igual a outra. Como é que a gente consegue solucionar essa dor aí do cliente? Perfeito. Acho que primeiro a gente tem que entender que a tecnologia ela é mediante aos traços de face, né? Se a gente tem uma pessoa de traços de face igual, ela vai gerar o mesmo tipo de reconhecimento e sim,
vai reconhecer a mesma pessoa. Isso é uma questão da tecnologia, do reconhecimento facial. Mas caso a gente queira elevar o nível de segurança de um condomínio, ou até mesmo de um cenário corporativo que exige esse tipo de segurança, a gente tem outros modelos de autenticação. E a recomendação é usar uma dupla autenticação nesse cenário, onde você pode usar uma face e uma palma. Por exemplo, a palma de mão, a tecnologia Intelbras para identificação de palma de mão, ela é única de ser humano para ser humano. E ela mantém o nível de comodidade que a face tem. É a distância, é uma leitura rápida, então poderia ser usado num cenário de dupla autenticação. Bacana, isso aí traz mais segurança também. E a dupla autenticação que a gente utiliza não só para os faciais, né, para acesso de veículos também, com tag e facial, utilizando esses dois acessos nas reclusas também. E entrando nessa parte de acesso de segurança, como que os moradores veem, Rafael, que às vezes o acesso não é tão rápido, ou às vezes é rápido, mas eu tenho que ir lá parar, ver a imagem, como que os moradores lidam agora com essas novas tecnologias? Principalmente moradores que não estão acostumados, né, mais idosos, tudo. Como é que eles lidam com isso? Primeiro a informação, né? Então, quando a gente vende a ideia de que a gente precisa renovar e atualizar e modernizar os controles de acesso de um condomínio, dependendo do perfil de condomínio, como eu citei aqui, condomínios recém-entregues, já vem com uma outra pegada, já vem com a tecnologia embarcada, enfim tal, diferente de condomínios residenciais, por exemplo, de 40, 50 ou mais anos, que normalmente o seu público ali até são pessoas também mais idosas, enfim. Então isso é novidade, né? Hoje eles têm, claro, alguns já dentro de casa, na sua vida, alguns acessos à tecnologia, o próprio celular, enfim, mas na hora da entrada no seu próprio condomínio, né, às vezes há questionamentos, mas eu estou entrando na minha casa, agora eu vou ter que botar meu rosto, eu vou ter que apertar um botão, enfim, muita gente é acostumada, e aí você tem que educar e você tem que orientar e mostrar, né, que a questão da segurança é primordial. E aí depois que, como eu citei anteriormente, depois que que acaba conhecendo o sistema, entendendo realmente qual é o objetivo, a vida muda realmente, completamente de acesso, né? Como a gente citou, das dificuldades, as pessoas às vezes estão com as mãos ocupadas carregando sacolas, bolsas, enfim, até nisso, nessa comodidade também, mas a questão de segurança é o principal. E aí eles acabam entendendo, né? Não utilizam mais chaves, e antes era até mais difícil do que agora, hoje é muito mais fácil, né? Mas a questão realmente quando a gente começa a citar a questão de dados, de emitir, de disponibilizar foto, imagem... Gera uma desconfiança. Gera uma desconfiança, então até você tem que explicar a questão da coleta de dados, do armazenamento, para que serve e tal. Mas o mundo está evoluindo, as pessoas também estão evoluindo juntos, e em condomínios não é diferente, então se botar na média, assim, na balança, realmente 90% aí a gente consegue com êxito, sem dificuldade nenhuma. Você tem que explicar mais, ou muito pouca resistência nesse sentido, né? Bacana, então tenho convencimento, né? Pegando esse gancho dele da parte da desconfiança, né? Que o morador tem a desconfiança, até eu quando chegou os faciais, assim, será que funciona? Como é que a gente pode quebrar esse paradigma, né, da desconfiança de capturar uma imagem e liberar uma porta? Como é que a Intelbras trata isso? Perfeito. Dentro dos nossos treinamentos técnicos que a gente faz com revendas, instaladores, a gente sempre deixa bem claro sobre o LGPD e o tratamento dessas imagens, porque de fato fica de responsabilidade de quem está fazendo o gerenciamento dela, né? Não da empresa. Então a gente exemplifica isso, e o argumento de venda é sempre em torno da comodidade, né? Você está agregando segurança, está agregando comodidade, mas eu tenho até uma dúvida para o Rafael, que ele deve ter vivenciado isso muito mais do que eu, que trabalho aqui no escritório, não estou com o público final, de como ele trata isso com o cliente final. Se teve algum cliente que já se recusou a fornecer uma face, se ele já viu sensibilidade nisso, qual foi a jornada de explicação que você fez para ilustrar para esse cliente que, não, a face era bem tratada, é um dado sensível, mas ela não é usada para outra finalidade, e como ele ganha com a segurança fornecendo esse dado? Uma vantagem, vamos dizer assim, se for considerar como vantagem com relação a um condomínio para uma empresa, por exemplo, é que o condomínio realmente não tem uma finalidade comercial, né? Então não distribui, não troca informações de clientes nem nada, porque não são clientes, né? São condôminos, são pessoas que são usuários que frequentam o condomínio, seja residencial ou comercial, né? Nos comerciais existe uma rotatividade maior de visitantes, pessoas estranhas ao condomínio, né? Por estarem indo visitar clínicas, consultórios, empresas, enfim, tal. E aí você começa a ter um índice um pouco que ainda é considerado baixo, mas existe assim alguns casos que as pessoas questionam mais
sobre aquele armazenamento dos seus dados, né? Para que está indo, qual empresa está gerenciando. Já houve casos, pouco, mas já houve casos de a pessoa querer se recusar. Então o que a gente tem que fazer lá na base, na frente, né, da recepção, da portaria, é orientar e treinar bem os nossos funcionários, porque eles que vão estar fazendo a linha de frente, para poder explicar isso que a gente está falando aqui, sobre a lei de proteção de dados, sobre o condomínio, para qual é a finalidade específica dessa coleta desse dado, né, por ser um condomínio. Então é a segurança não só de quem trabalha ou mora no condomínio, mas para quem está frequentando também, né. Então o condomínio tem uma condição específica realmente, né, para que serve. Então esse treinamento, essa ilustração para quem está fazendo a linha de frente lá dos funcionários dos condomínios é primordial, né? Porque a gente que está administrando, como síndico, como gestor, enfim, não consegue estar lá às vezes para resolver algum tipo de problema. Então essa equipe tem que estar bem treinada, bem orientada, entender o processo, entender o que está fazendo para poder resolver esse tipo de problema. Agora, na vivência, realmente, o índice é pouco, tá? O índice é baixo com relação às pessoas que ainda se recusam ou questionam demais. Mas já aconteceu casos, e aí você tem que explicar, tem que orientar, e aí... mas é uma obrigação, a lei permite que a gente colete esses dados, mas para fins específicos, então tem que estar muito bem claro, para que as pessoas possam entender realmente. O Rafael falou um ponto importante, que é a questão do processo, né? Toda tecnologia, ela precisa estar bem apoiada em um processo. Execução de processos que garantem a segurança, garantem que um usuário correto, o administrador, esteja utilizando a plataforma. Então, esse é um ponto legal de a gente mencionar. O quanto a tecnologia precisa da pessoa, seguindo processos que foram bem definidos, que estão orientados também para a segurança, para que esse seja um bom casamento. A tecnologia proporcionando meios de tornar aquilo seguro e o ser humano executando processos que foram preparados para aquele contexto também. E aí, até como síndico, né, eu acho muito importante o papel que vocês fazem, que eu sei que fazem. Até o Pablo citou que quem está gerenciando lá, quem está administrando, saber esse processo, como é que funciona. Porque muitas vezes a gente vê que o síndico vai lá, contrata, consegue aprovar no condomínio uma empresa, um serviço, enfim, um sistema, implanta, o síndico é treinado para isso e depois ele tem que repassar aos funcionários. E aí ele não consegue passar com a mesma habilidade, com o mesmo conhecimento que o técnico, que a equipe técnica, que a própria empresa tem que fazer. Então a orientação, a dica que eu dou até para síndicos é que possam, junto ao contrato, na instalação, na implementação, fazer um dia de treinamento com a equipe. Daquela equipe de funcionários, do síndico, do supervisor, se tiver, enfim, né, quando são funcionários terceirizados, porque existe rotatividade de funcionário também. Então as pessoas às vezes estão ali lidando com aquilo na linha de frente, mas não sabem, não conhecem o sistema. Sabem fazer o básico e na hora que precisa para desenrolar até uma dúvida de um questionamento de um usuário, não consegue poder tirar essas dúvidas porque não conhece do sistema. Então o treinamento, a informação é muito importante também para a equipe interna, não só para quem o usuário ou visitante que vai chegar ao condomínio, né? Isso, você trouxe, Rafael, um ponto importante, é a rotatividade de funcionários, e eu pensei também na rotatividade de moradores, que às vezes acontece o morador se mudar, apartamento alugado, casa alugada, ou vendeu, e, Agatha, como é que funciona o tratamento dos dados em questão de tempo, né? Algum morador se mudou, né, deixou aquele condomínio, e por quanto tempo os dados ficam armazenados no sistema lá no software? Perfeito. O software tem um tempo base de armazenamento dessas informações, mas é possível a qualquer momento interromper esse armazenamento. Então, a partir do momento que esse morador, que de repente é o inquilino, ele não é o proprietário daquela unidade, ele vai sair do condomínio e ele quer que os dados dele sejam retirados da base, ele pode prontamente solicitar à empresa que está fazendo a gestão daqueles dados, que então provavelmente é um prestador de serviço, que detém então o usuário, o perfil de acesso de administrador, e esse administrador vai fazer a exclusão de toda a base de dados cadastral. Então eu não falo nem só da imagem, mas exclui todos os outros dados como nome, CPF, endereço, qualquer coisa que remeta àquela pessoa. Então, embora o software faça essa tratativa de acordo com a LGPD, e aí vai de cenário para cenário, são os acordos que cada cliente vai estabelecer com a empresa de software, nesse caso com a Savent, mas isso pode ser interrompido a qualquer momento, basta o usuário solicitar formalmente essa exclusão dos dados da base. E aí tem um cenário oposto também, né? Um problema oposto a isso, que é o morador que saiu, se mudou, e aí quer retirar seus dados, enfim, mas tem aquele morador que sai e não fala nada. Não fala nada. E aí ele pode continuar a ter um acesso ainda a um condomínio ao qual ele já não faz mais parte, né? Então, a gestão do condomínio tem que ficar atenta com relação a isso também, porque
se ninguém avisar, seja o morador ou seja a administração do condomínio, que aquilo precisa ser removido ou ser atualizado, o dado continua provavelmente lá, e aí aquela pessoa já agora se tornou estranha ao condomínio e ainda possa ter acesso. Então precisa ter cuidado com relação a isso também. Por isso a questão do processo, né? O software, ele tem, por exemplo, as plataformas da Savent tem várias formas de tratativa de pessoas lá dentro. Uma delas é a inativação ou a exclusão. E nesse caso, por isso que o processo é tão importante. Precisa ter um processo que verifica quem são as pessoas com permissão de acesso àquele perímetro, para que isso possa ser tratado dentro do software, ou até num caso de standalone, retirado da memória da controladora, né? Então, o processo ele é extremamente importante, porque a tecnologia ela não tem como adivinhar quem é a pessoa que deve estar ali dentro ou não deve estar ali dentro. Então, se eu tenho um processo que apoia pessoas que seguem esse processo, a tecnologia está preparada para garantir que isso ocorra da forma como tem que ser. Mas esse processo tem que estar rodando muito bem, como nesse caso de saída do condomínio. Eu estava vendo, você falando de processos, pergunta para o Pablo aqui também, a Intelbras ela entrega, né, um produto, uma solução que ela também se preocupa com a segurança pública e também com um direito de privacidade do usuário. E Pablo, como é que a Intelbras vê isso e o que a gente faz aqui na Intelbras em relação aos dispositivos, né? Existe um padrão, uma recorrência de verificação da criptografia dos dados, a segurança de cada controlador facial? Perfeito. Nossos produtos são amplamente testados, né, e verificado constantemente. Toda versão de release que a gente solta ou fornece para o campo, ela é de fato estressada para que a gente consiga manter esses dados o mais seguro possível, né. Mas eu queria fazer um comentário sobre o que a Agatha falou sobre o processo. Às vezes o pessoal de casa pode estar sentindo assim, nossa, eu tenho que então fazer essa verificação sempre se o morador está lá, quem tem acesso. Eu acho que a gente tem que lembrar como era antes, quando a gente não tinha noção de quem tá com uma tag, quando a gente não tinha noção de quem tava com uma senha. Então, às vezes a gente pensa que, nossa, parece tão complicado fazer esse tipo de gestão. Se a gente lembrar como era, a gente vai lembrar que a gente não tinha, na verdade, nível de segurança quase nenhum, né? Um nível de assertividade baixíssimo, morador muito tempo exposto. Então, a gente tem ali algumas variáveis que permeiam toda essa comodidade para poder manter a segurança alta, mas assim, é um atrito bem reduzido em relação ao que a gente, né, os métodos de autenticação do passado, né? Bacana. Então, falando de segurança de dados também, a Intelbras ela realiza, né, com todo o periódico, né, a verificação cada dia, né, dos dispositivos e de firmwares, lançamento de dispositivo novo, toda hora ela fica batendo na tecla para ter aquele dispositivo seguro. Temos um processo rigorosíssimo, tanto de software, né, o nosso hardware ele tem um software embarcado para funcionar de modo standalone, tanto como de violação de hardware, que é o que eu te falei sobre arrancar da parede, sobre tentar fazer algum acesso remoto por um pendrive, alguma coisa nesse modelo. A gente tem amplamente vários tipos de testes para garantir esse tipo de segurança. Bacana. E a gente está já chegando na reta final do nosso podcast, mas antes eu quero perguntar, pedir para o Rafael falar, né, o que ele espera, né, da tecnologia para condomínios, né, a solução para condomínios no reconhecimento facial. O que tu espera do futuro e o que você recomenda para outros síndicos profissionais que estão assistindo a gente também sobre essa tecnologia? Bom, a tecnologia ela vem para facilitar a vida de moradores, de condôminos e principalmente da gestão condominial, né, para quem está administrando. Os condomínios mais recentes, os mais novos, os mais modernos estão cada vez mais equipados com tecnologia, com equipamentos. A gente está falando aqui muito da facial e isso serve para controle de acesso para quem vai adentrar a um condomínio, ao espaço físico do empreendimento, mas também a gente usa muito para controle interno, né? O uso da academia, o uso da área de piscina, do uso da área da sala de jogos, em todas as outras áreas internas que hoje compõem os condomínios, né? Com todas as suas variedades de espaços, enfim. Então isso é muito utilizado também, isso facilita muito. Você ter o controle de quem entrou, quem saiu em determinado horário, quem deixou a janela aberta, quem deixou o ar-condicionado ligado, de espaço. Então serve para um controle de segurança interno também, dentro do espaço interno do condomínio. Então, essa tecnologia e o que o Pablo falou de cada vez, por exemplo, a Intelbras está cada vez mais se atualizando dos dados, isso é importantíssimo, porque cada vez mais a gente vai trazendo novidades e esses condomínios cada vez mais equipados e complexos, o dia a dia do condomínio é muito complexo. Então, a cada dia vão surgindo novas etapas e novas necessidades que aí a tecnologia precisa acompanhar também. Não é só o condomínio acompanhar a tecnologia, mas vice-versa, né? Então, a gente tem cada vez expectativas melhores, né? Facilita
a gestão do condomínio, facilita o acesso. Aquilo que eu falei, depois de todo mundo conhecendo os condôminos, entendendo o sistema, isso muda a vida de todo mundo, não tenha dúvida. Principalmente com integrações, né? Soluções integradas. Perfeito. As empresas são parceiras dos condomínios, né? E aí trazem essas soluções que já surgem aqui dentro, né? E já começam aqui dentro e aí chega na ponta, lá no nosso dia a dia de condomínio, que não é fácil, né? Que é bem difícil lidar, mas isso hoje não tem mais volta e a ideia é cada vez automatizar mais, né? Bacana. E, Agatha, falando do futuro, né? Pensando lá na frente, o que a Septim pode trazer para a gente de softwares integrando, né, com outras soluções junto com os faciais para melhorar ainda mais a tecnologia, trazer algo seguro, rápido e prático, né, para o usuário. Perfeito. A Savint preza bastante pela segurança. É um pilar do nosso negócio garantir que o nosso software consiga colaborar para um ecossistema seguro. Então, isso com certeza está sempre no nosso radar como uma premissa de negócio. Nós seremos sempre uma empresa que desenvolve soluções centradas em comodidade e segurança. Essa é, inclusive, a nossa missão, né? Promover comodidade e segurança para o usuário final. E dentro disso, a gente tem um ecossistema de soluções que abraçam a controladora facial, mas que compõem outras soluções, como as soluções de vídeo da Intelbras, as cancelas, catracas, torniquetes. É uma série de dispositivos que podem se conectar nesse ecossistema da Savint para uma segurança perimetral ainda mais completa. Então, o que a Savint tem para o futuro é garantir ainda mais completude para esse portfólio. Pegar todos esses dispositivos, esses periféricos, conectar nessa plataforma que faz a gestão de tudo, para a gente garantir uma segurança para além ainda da controladora, utilizando todo o potencial que o hardware tem para complementar o software, né? Show de bola, isso mesmo, Agatha. E, Pablo, a gente vê hoje, né, que o controlador de acesso, ele não é só um controlador de acesso. Ele não é só para permitir o morador cadastrado a acessar. Ele tem várias outras funcionalidades também agora, né? E o que a gente espera, né, da Intelbras com os nossos controladores faciais, de novidades e de interações também, né? Que hoje a gente tem comunicação, a gente tem interação com outros softwares, com outros dispositivos também. O que quem está assistindo a gente pode esperar de soluções com os nossos controladores? Perfeito. Acho que a gente, bem alinhado com o que a Agatha falou, a gente sempre preza pela comodidade e segurança, e quando a gente explora vários cenários, cada cenário tem um tipo de requisito, né? Hoje, por exemplo, no nosso facial, a gente tem a chamada PIP, né? Uma chamada humanizada, para que a pessoa possa ser atendida por uma portaria remota, ver quem está atendendo e até causar uma sensação de alívio no caso de um incidente, né? Então isso é pensado e desenhado para um cenário onde a pessoa vai se sentir segura, vai se sentir acolhida, e é um cenário que foi requisitado pelo nosso público. Então, esse contato com esses diversos cenários vão cada vez mais enrijecendo a segurança e também trabalhando na comodidade. É isso que o pessoal pode esperar. Esperar cada vez mais nossos produtos alinhados com isso, trazendo mais comodidade, mas também não abrindo mão da segurança. Um gancho importante que o Pablo falou agora é não só trazer a tecnologia para a segurança, é poder trazer a sensação de segurança para os condôminos, para os usuários. Eles precisam se sentir seguros, né? Entender o sistema e o sistema está, né, vivenciando esse dia a dia de condomínio, de empresa, enfim. Então a sensação de segurança, a pessoa se sentir segura, já é muito mais que meio caminho andado para as coisas poderem funcionar bem. Por isso é tão importante o ecossistema, né? Exatamente. Então a gente não tem só uma ponta trabalhando para a segurança. Quando a gente consegue ter soluções integradas para que a gente crie uma redoma de proteção em torno daquilo, de hardware e software trabalhando juntos, a gente consegue passar essa sensação com mais verdade. Porque a pessoa percebe que eu tenho segurança no entorno, não está só na porta principal do condomínio, ela vai da porta principal à unidade, lá com as fechaduras e com todo o ecossistema que é possível, conectando em plataformas de software como a Savint, que tem vídeo, acesso lá. Perfeito, e foi isso que a gente imaginou quando a gente pensou nos convidados, né? Vamos trazer todo mundo que faz parte desse ecossistema. Se qualquer um aqui falhar nessa questão da segurança ou comodidade, a gente falhou com o morador lá na ponta, correto? Com certeza. Se eu falho como hardware, como empresa que fornece, a gente vai causar uma ruptura na segurança. Se o software também, o síndico, né, o prestador de serviço que está lá fazendo isso na ponta também. Então é justamente isso, trabalhar em conjunto para oferecer, né, a maior comodidade e a maior segurança. E os síndicos agradecem, né? E isso mesmo, e quando você falou se um falhar, afeta todo o sistema,
sistema e ao contrário também, né? Se todo mundo trabalhar com sinergia, o sistema roda com uma perfeita segurança, praticidade e facilidade. E o controlador de acesso é isso, é a porta de entrada para a tecnologia de uma solução. Né, com a integração dos faciais com diversos softwares, a gente tem a Savit aqui, a gente tem outro software no mercado, inclusive o nosso Defense da Intelbras, que ele integra todo esse ecossistema e traz, além da segurança e facilidade, praticidade e rapidez no acesso, a integração com todo o sistema. Então, pessoal, eu quero agradecer vocês, agradecer o Rafael, o Pablo, a Agatha, foi um bate-papo muito esclarecedor, importante também. E você que está assistindo a gente, pode deixar aqui nos comentários se tem alguma dúvida do que a gente falou aqui, que a gente vai esclarecer mais tarde para vocês também. E compartilhe esse vídeo com quem você quiser, né? Que para também participar também de conhecer essa tecnologia que são os controladores de acesso faciais. É uma tecnologia sem volta, né, Pablo? Que a gente sem fala. Volta. E Experimentou traz uma mais... vez. Pode falar? Experimentou uma vez, dificilmente vai querer voltar, né? Bacana. Então, controlador de acessos faciais, encerrando mais um podcast aqui e vejo você na próxima.